né, pelo menos nesses periódicos, e eu passo imediatamente para a professora Andréia Slenian, se eu estou falando errado sobre o nome, me perdoe. Tá certinho, tá certo. Que é professora da Unifesp, coordenadora do Fórum AMPU. Bom, bom dia aí a todas, a todos. Eu quero, antes de mais nada, eu quero agradecer muito o convite que foi feito em nome da Betânia, mas também da Denise, e eu venho aqui falar de um fórum de editores, que é um fórum de editores da área dos historiadores, né, dos historiadores e historiadoras, que é a AMPU, e vou contar rapidamente essa história, porque eu acho que muitas das questões que já foram ditas aqui são questões que tocam a nós todas e todos envolvidos com o fazer de revistas, que nos últimos anos, como foi destacado aqui pela Betânia, eu diria que passou por uma verdadeira revolução que faz com que hoje as equipes editoriais tenham que estar muito, não apenas sobrecarregadas no seu trabalho, mas também uma necessidade de atualização constante, e eu acho que iniciativas como essa são fundamentais para a gente, é muito bacana estar aqui, e vou explicar por quê. Bom, como a Betânia disse, eu sou professora da Unifesp, atualmente eu sou editora da Revista Brasileira de História, que é a revista mais antiga, digamos, da Associação Nacional de História, AMPU. Vocês me desculpem, eu estou muito resfriada, vou fazer algumas interrupções. A Revista Brasileira de História, a revista mais antiga da AMPU, é uma revista que foi fundada em 81, e tradicionalmente, esse fórum de editores da AMPU, ele era um encontro que acontecia a cada biênio, nas reuniões anuais da AMPU, ou seja, nos congressos bianuais, que são os congressos nacionais da AMPU. Então, existia um encontro ali que não tinha uma grande sinergia, para além um pouco de conversas que aconteciam a cada 2 anos. Na gestão anterior da professora Márcia Mota, onde o professor Valdei, que hoje é o presidente da AMPU, ele era editor da RBH, que tradicionalmente a RBH coordenava o Fórum de Editores, iniciou-se um movimento para criar um maior adensamento desse fórum, para que esse fórum, e isso também, né, gente, foi muito facilitado pela disponibilização de instrumentos como esse, do qual a gente está falando agora. Antes mesmo da pandemia, a gente já fazíamos algum tipo de encontro, mas a pandemia intensificou isso muito, inclusive para o bem e para o mal, né? Mas para o bem, para que a gente pudesse ter encontros como esse. Então, começou-se o movimento em 2019, 2020, 2019, de criar uma maior unidade das discussões dos editores e editoras da área de história em torno a questões que tocassem diretamente ao impacto político das revistas, nós estamos irmanados aqui nessas questões, e a questões de política editorial, e uma necessidade, que eu acho que o que a Michelle nos traz aqui em termos dos dados, que ela apresenta aqui, a necessidade, inclusive, muitas vezes, de colegas que assumem revistas e que, às vezes, não sabem nem muito bem por onde começar o trabalho editorial, que é uma coisa com a qual a gente se debate muito. Afinal, imaginem, né, na área de história, como eu imagino que em todas as áreas, temos revistas muito desiguais. E temos também revistas, isso sem contar... Desculpem, isso sem contar as revistas discentes e toda essa proliferação de revistas que a gente viveu de alguma forma também nos últimos tempos. Dito isso, foi em 2019, 2020 que começou-se na AMPU esse movimento para instituir o fórum. Como nós estamos nesse momento, eu vou mostrar a nossa página aqui. A ideia, portanto, era reunir os editores, discutir
desafios, impactos, a necessidade de formação, porque é cada vez mais notório, e aqui está claro, mais claro que água, que a gente precisa trabalhar na interdisciplinariedade com os colegas que vêm de outras áreas, principalmente os colegas da biblioteconomia, que são fundamentais na produção das nossas revistas, mas não só. Então, começou-se um movimento para pensar o fórum como um espaço de discussão dessas políticas e também para pensar, propor políticas editoriais para pós-graduação e também fazer frente a formas políticas maiores, da qual eu acho que essa iniciativa aqui é fundamental em juntar fóruns por interesses, obviamente, comuns, não é? Eu já disse aqui que o Marcos Souza, que é o nosso assistente no fórum, ele tem um papel fundamental, ele tem tido um papel fundamental nisso, porque nós trabalhamos em conjunto e montamos uma página dos documentos e das reuniões que nós temos feito de 2019 para cá, a qual eu vou passar a compartilhar com vocês agora, dizendo o seguinte. Acho que está entrando. Não sei se está entrando. Agora está entrando. Dizendo o seguinte, acho que agora vocês todos estão vendo aqui a página da Ampul, né, do Fórum de Editores. Eu não estou vendo vocês, mas qualquer coisa vocês podem me interromper, obviamente, tá? Mas agora não estou vendo vocês. No atual momento em que estamos, esse fórum, embora ele se reunisse nas reuniões bianuais da Ampul, como eu disse aqui, ele não tinha propriamente um estatuto. Nós estamos mais ou menos como a Ampol, que apresentou aqui no início, a gente está construindo também um estatuto para o fórum, a gente criou uma periodicidade das nossas reuniões do fórum, embora ele se reunisse, ele não estava previsto no Estatuto da Ampul, mas isso, um regulamento mínimo para esse fórum está sendo discutido de qualquer maneira. Nós criamos, a partir do trabalho que a gente tem desenvolvido, essa página, e eu preferi mostrar a página aqui, eu vou até pedir para o Marcos colocá-la no chat, onde a gente colocou aqui não só as informações sobre o nosso grupo, nós temos um e-mail. Isso é importante falar. Se a gente for contar mais ou menos na área de história hoje, nós temos mais ou menos 160 periódicos no Brasil que seriam de história e áreas afins. Ora, nem todas essas pessoas aparecem, obviamente que a gente começou, intensificou, e o Marcos foi muito responsável por isso, um contato com esses editores para criar essa nossa agenda, e eu acho que o fortalecimento desse espaço vai ser importante por causa disso. Nós temos esse e-mail, mas, como eu disse, são revistas muito desiguais e nem sempre todas vêm aos nossos encontros, que nós também pensamos algo como foi falado aqui, cerca de 4 encontros anuais. Ora, primeiro, dessa página dos documentos produzidos pelo Fórum, ele expressa um pouco o que nós temos feito ao longo desses recentes anos, né? A primeira grande discussão que aconteceu no Fórum de maior impacto estava relacionada propriamente aos fatores de impacto. Parece até, enfim, combinou, mas para dizer que foi um momento em que o Fórum discutiu com os pares na história qual seria o melhor fator de impacto para se pensar às vésperas da avaliação. Então, houve uma discussão do Fórum, o Fórum criou um documento de referência que acabou servindo de base para o documento da área de história na CAPES, o que fez com que, de alguma maneira, a comunidade, e principalmente editoras e editores, começassem a prestar um pouco mais de atenção para essas questões, alguns que não eram muito sensíveis, a princípio, a esse tipo de questão, mas daí a importância de espaços como esse numa discussão qualificada propriamente sobre isso. Então, esse documento está colocado aqui nessa página, que eu vou apresentar muito rapidamente. Então, os documentos coletivos discutidos e aprovados pelo Fórum,
A gente conseguiu fazer o ano passado um editorial coletivo das revistas acadêmicas de história, onde cerca de 70 revistas assinaram esse editorial. Um editorial que fala de algumas questões que já foram tocadas aqui, a importância da valorização, a importância, no nosso caso em particular, eu acho que isso varia muito de área para área, a importância em se citar as revistas, porque na nossa área em particular, na área dos historiadores, como em outras áreas de ciências humanas, é muito comum ainda as pessoas citarem principalmente o livro, mesmo que elas tenham lido ou conhecido o autor pelo seu artigo. Então, é muito comum na nossa área se adotar o livro ainda, digamos, como aquele veículo de maior transcendência e importância. E, na verdade, o que a gente nota, e eu acho que essa é a questão, e a gente discute isso no fórum, é um pouco qual a função do artigo para a disseminação do conhecimento de ponta, e como que pensar as revistas significa valorizar também o espaço da revista como um espaço de divulgação inicial de uma pesquisa em andamento, que depois pode vir a ser consolidada propriamente em livro. Mas eu estou falando isso porque eu acho que isso, de fato, varia de área para área, mas são coisas que a gente tem que ter em vista. Bom, a gente também, nesses documentos aqui, nos editoriais que nós temos tentado fazer desde Desculpem. Desde 2019 e 2020, na revista, na RBH, nós temos tentado, cada vez mais, publicar editoriais que discutam também a importância de pensar o papel das revistas, do impacto da política editorial. Foi o que fez que a gente publicasse um editorial falando sobre sustentabilidade de revistas acadêmicas na área de história, que eu assinei exatamente com o Marcos, que está aqui, e o mais recente documento que a gente acabou de publicar está relacionado a uma discussão que nós fizemos no fórum sobre recomendações sobre o uso de pré-print no campo da história. Eu só queria fazer uma primeira uma pausa aqui para dizer o seguinte: nós fizemos um levantamento também acerca do que os editores que vêm no fórum, os corpos editoriais que estão no fórum, tinham em relação aos desafios da área e também consciência aberta. E a gente notou, na verdade, às vezes, um grande desconhecimento em relação a algumas questões que estão sendo discutidas no mundo editorial, que muitos dos nossos editores e, claro, autores em geral tinham. Por exemplo, o pré-print era um deles. Então, nós elaboramos em conjunto no fórum, está aqui no Zenodo, esse documento é acesso aberto, a gente elaborou um documento voltado também para os editores e editoras, para informar, para discutir, para pensar, inclusive se o pré-print deve ou não ser algo a ser adotado pela comunidade, porque muitas das práticas das revistas revelam as práticas das culturas acadêmicas de cada campo, caso mais claro, que eu estava falando anteriormente, da própria dificuldade, muitas vezes, na divulgação, na leitura das revistas, da citação de artigos de revistas na nossa área. Essa página também tem o mapeamento das revistas do campo, também os documentos que estão aqui, que foram elaborados pelo Marcos, alguns editoriais que já foram publicados e que discutem o papel dos periódicos e publicação de dados, a questão de criar e manter um periódico científico, que foi um curso que a AMPU, realizou pensando para os editores de história, e
também a gente disponibiliza nessa página algumas ferramentas que são importantes para pensar alguns documentos fundamentais, pensando em instruir também os recentes editores e editoras em função das dúvidas que aparecem. Bom, o documento onde nós discutimos o uso do índice H e subsídios para a discussão da coautoria, ambos documentos discutidos na comunidade do fórum, são documentos de referência para informar a comunidade, não mais do que isso. A ideia era essa, ninguém ali vai colocar nenhuma regra, mas a ideia é como pensar que os periódicos têm que lidar com a questão da coautoria ou multiautoria, que, novamente, é um tema que varia muito de acordo com as áreas e com as culturas acadêmicas de cada caso. Nós também colocamos aqui a lista de algumas lives e algumas reuniões que foram gravadas, onde nós discutimos algumas questões, quando nós iniciamos essa discussão propriamente sobre ciência aberta, e nós iniciamos a partir dos pré-prints, em função também da necessidade que algumas revistas, primeiro, ou está sendo colocado algumas revistas por pessoas que estão passando a usar os pré-prints, o que na nossa área ainda é um número pequeno de pessoas, mas esse número tem aumentado. Como lidar com isso, e também diante das exigências do Cielo. Então, nós fizemos uma primeira live, uma live que aconteceu, que era essa aqui, onde inclusive tivemos a participação da Roberta Cerqueira da Fiocruz, que é uma parceira grande nas discussões do fórum, do João O'Hara e da Mônica Gingenzi, da área de educação, ou seja, foi uma discussão bastante interdisciplinar, que também está disponível aqui. E aqui também tem uma lista de algumas outras lives que nós produzimos, ou que nós participamos, falando um pouco da discussão da política editorial. Atualmente, como eu disse, a nossa principal questão ela está vinculada, né, à continuidade da discussão sobre o impacto de ciência aberta. Acabei de escrever um dos editoriais e nós usamos muitos dos materiais da Fiocruz, lives que estão disponíveis, páginas como essa, parece para nós, e a Fiocruz nos ajuda muito em algumas produções, o próprio Cielo e a reunião que o Cielo faz periodicamente com as ciências humanas tem sido importante, ou seja, nosso fórum, embora seja um fórum específico da área de história, é um fórum que tenta fazer um pouco, né, entender um pouco essas sinergias, aproveitar um pouco desses materiais que estão disponíveis em outros campos, outros espaços. A nossa próxima reunião do fórum, inclusive, nós, no diagnóstico que nós fizemos com os editores, a questão da divulgação científica foi um dos pontos mais levantados como um dos desafios da revista hoje, para além do que vocês já falaram aqui, para além da questão da sustentabilidade, para além da questão das equipes, das instalações das universidades e do pessoal da própria sustentabilidade econômica, mas também da sustentabilidade do ponto de vista da valorização das pessoas que trabalham na revista. Para além disso, uma questão que foi muito tocada era a questão da divulgação científica, que, claro, foi outra questão que, a partir, principalmente com a pandemia, isso teve um boom absurdo de ações digitais. E a nossa próxima reunião do fórum é uma reunião aberta, que é essa aqui que eu divulgo, mostro aqui para vocês, e que eu posso mandar depois também para a Betânia, para poder divulgar, porque ela vai acontecer no dia 31 de outubro. Uma das pessoas que participa é exatamente a Roberta Cardoso, editora da Manguinhos, a Mariana da Vária e o Odilon
da revista Locus, ou seja, histórias e revistas também diferentes aqui. Eu vou interromper o compartilhamento, porque acho que o mais importante foi dito aqui, e queria terminar, porque quando a Betânia me fez o convite, uma das questões que estavam no tema, né, da sessão de hoje está ligada exatamente com divulgação, né, pelo menos o texto e eu fiquei um pouco em dúvida o quanto que eu falaria do fórum e o quanto eu falaria do que eu considero como coordenadora do fórum. Esqueci de falar uma coisa, só que não é nada pouco importante, aliás, é importante que a partir da nossa gestão, a Rampu tem 2 revistas, a RBH, que é a mais antiga, e a revista História Hoje, que é a revista mais vinculada à área de educação da Ampul, porque a Associação Nacional tem um papel importante na discussão das políticas educacionais. E nós passamos a compartilhar a coordenação do fórum. Isso também foi uma coisa que nós fizemos agora. São revistas diferentes, de trajetórias diferentes, o que para nós é um desafio em si mesmo, porque às vezes, enquanto tem revista que tem uma estrutura, tem uma equipe, tem condições de fazer diagramação, tem condições de fazer revisão, tem revista onde o editor acaba fazendo grande parte das tarefas, acaba ficando sobrecarregadíssimo, não vê a hora de passar isso para outro colega, porque acaba ficando sobrecarregado, e um dos nós górdios da nossa ação como editores, todo mundo sabe, é a questão da avaliação, que é uma das grandes questões que eu acho que parecerista é algo que, ao mesmo tempo, acho que é a alma da revista, mas também é aquela dificuldade de encontrar colegas que façam pareceres de qualidade, e aí toda essa discussão. Bom, dito isso, como eu estava pensando que essa reunião também tinha um enfoque em colocar a questão da divulgação, eu tinha pensado alguns dos desafios que as nossas revistas também têm, é o que eu vejo, alguns dos desafios na nossa disseminação, porque além, né, das questões da instalação, a questão de você ter continuidade de políticas, de práticas, né, porque você cria uma série no Instagram, depois muda o bolsista, e a revista não tem mais o bolsista, como é que a revista vai trabalhar? Ou seja, questões que parecem que, para algumas revistas maiores, ou que estão mais consolidadas, que menos importante, mas que a gente se depara muito também, e revistas até consolidadas, que têm problemas, a gente sabe como, né, a função de falta de financiamento, e a falta, eu diria também, da valorização, que foi falado aqui desde o início, pelo pessoal também aqui que falou da Ampol. E eu acho também que a gente, e a Fiocruz, nesse ponto, me parece que faz um trabalho muito interessante, a questão da disseminação do conhecimento e das formas de linguagem de divulgação, que é um desafio que nós temos como revistas científicas, e com o qual a gente também precisa, muitas vezes, lidar e aprender com outros profissionais. Bom, eu vou parar um pouco por aqui, porque eu acho que tinha aqui mais uma coisa ou outra para falar, mas eu também queria ouvir, porque eu espero, né, particularmente desse fórum, essas sinergias, né, só o que a gente escuta aqui já acabamos tendo 1000 ideias do que fazer, mas eu acho que iniciativas como essa devem ser valorizadas para que a gente também saia das nossas, né, não que os nossos fóruns específicos não sejam importantes, mas que a gente possa também falar em nome de editores e digamos, dessa troca de experiência tão importante, tá bom? Então, acho que eu paro por aqui, Betânia, tá?